Olá, meus caros, conforme prometido, vamos trazer aí um estudo sobre as profecias bíblicas sobre Estados Unidos e Irã. Só baixar o retorno aqui, nós vamos então a esse estudo. Vai ser um estudo um pouco mais detalhado do que aqueles que eu já fiz aqui no próprio canal. Bom, as profecias bíblicas, Irã, Estados Unidos, Israel e uma possibilidade de terceira guerra mundial, conforme aquela profecia de Ezequiel 38. Primeiro, o Irã entra na história bíblica e profética porque o Irã é a Pérsia, que através de seu mais famoso guerreiro e conquistador, Ciro o Grande, que estrategicamente uniu os médios e os persas na conquista da Babilônia. Isso ocorreu em 539 a.C., pondo fim ao império do grande e terrível rei Nabucodonosor, O império persa, na época do rei Assuero, descendente de Ciro, se estendia da Índia à Etiópia, conforme está narrado em Ester 1:1-2. Foi no governo persa que o povo judeu teve autorização real, apoio político e material para voltar para a terra de Israel, por meio de um decreto que visava restaurar e construir a cidade de Jerusalém e seus muros, conforme está descrito em Daniel 9:25. Sabe-se e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Esse decreto foi dado por Artaxerxes Longimanus em 445 a.C. Está descrito em Neemias 2:1-8, dando início à reconstrução da cidade, dos muros e do Templo de Salomão. Foi quando, todavia, durante o Império Persa, na época da rainha Ester, que o povo judeu travou uma das suas maiores batalhas pela sobrevivência. Amã, inimigo mortal de Israel, ascendeu o ministro do império e, de forma vingativa, elaborou a morte de todos os judeus, fazendo a seguinte proposta indecorosa ao rei Assuero: se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei, conforme está descrito em Ester 3:9. Ao saber do plano macabro de Amã, Mardoqueu, o judeu assistente do rei, mandou avisar a rainha Ester que seu povo, sua família e ela mesma corriam iminente perigo de aniquilação. Ester se colocou diante do rei, conforme a passagem de Ester 5:1-3, e rogou por sua vida e pelo seu povo, Ester 7:1-6. Amã foi desmascarado e executado, conforme está em 7:7, versículo do 7-10, do capítulo 7 de Ester, e os judeus foram salvos pela intervenção do rei persa. Portanto, concluímos que a relação dos antigos persas com o povo judeu foi positiva no período bíblico, né? E com o passar do tempo, vamos dizer assim, acirraram os ânimos. Os judeus na Pérsia no período pós-bíblico. As relações da Pérsia com os judeus nos séculos seguintes foram relativamente boas e amistosas. Muitas famílias judaicas, no fim do cativeiro, não retornaram para Israel, mas se declararam permanentemente, tanto na Babilônia, atual Iraque, como em Suzã, antiga capital do Império Persa. Portanto, a Babilônia é o Iraque. Jardim suspenso da Babilônia, o Iraque. A prostituta, Babilônia, Iraque. Mantendo-se vínculo histórico com Israel e servindo a nação que os acolheu. As tradicionais famílias de judeus persas permaneceram no Império Persa por aproximadamente 2.500 anos, convivendo com o zoroastrismo, que é uma religião antiga dos persas, e prosperaram em todas as áreas em que lhes foi permitido atuar pelos reis Shalas, ou Shás, persas. Passaram pelo colapso do Império Aquemênida
em 330 a.C., após as conquistas de Alexandre o Grande, depois pelo Império Sassânida, em 224 depois de Cristo, até que em 663 árabes muçulmanos invadiram o Irã e conquistaram o país por volta de 651, com o surgimento do Império Safávida, que foi até 1501, promovendo-se o xiismo islâmico como a religião oficial, em detrimento do surgimento corrente da tradição religiosa muçulmana dos sunitas, que durou até 1722. Já no período moderno, temos o governo dos Shahs, reis, com o grande guerreiro general persa Nader, que se tornou o Shah do Império Persa. Em 1906, houve a Revolução Constitucional Persa e se estabeleceu o primeiro parlamento da nação, que operava dentro do sistema político de monarquia constitucional. Já em 1935, por meio de um decreto real, mudou-se o nome de Persa para Irã, que significa terra dos arianos. A Pérsia mudou para o nome de Irã em 1935, com um decreto real. Irã quer dizer terra dos arianos. Após um golpe de Estado apoiado pelo Reino Unido e Estados Unidos, em 1953, o Irã tornou-se gradualmente autocrático. A crescente oposição contra a influência estratégica e a repressão política culminou no fim da monarquia dos Shahs, dos reis, através da Revolução Iraniana, liderada pelos ayatollahs, ou os mais altos dignitários da hierarquia religiosa xiita. Em 11 de fevereiro de 1979, desde então a nação é chamada de República Islâmica do Irã. Se tornou, por causa da revolução feita pelos ayatollahs, uma república islâmica, tendo como o seu sistema de governo a teocracia, né? Então, outrora se mandava, quem comandava o Irã, que na realidade era persa, né? Até um períodozinho também ainda como Irã, de 35 até 79, eram os reis. Apesar de todos esses acontecimentos envolvendo a nação dos antigos persas, a comunidade judaica continua presente no atual Irã. Os 25 mil judeus que ainda vivem no país podem praticar sua fé, isso é, com a condição de que não se envolvam na política e não se manifestem a favor de Israel. Então, eles podem lá professar a sua fé, mas tem limitações, né? Não pode se posicionar favorável a Israel. Historicamente, os judeus do Irã já foram em número muito maior. A evasão em massa intensificou-se depois da independência do Estado de Israel, prática que contabiliza a cada ano centenas de judeus que deixaram o Irã e migraram para Israel, não sem grandes dificuldades burocráticas promovidas pelo governo de Teherã. E soma-se 80% dos dúvidos judeus iranianos que abandonaram o país depois dos acontecimentos políticos ocorridos no Irã a partir de 1979, quando a Revolução Islâmica colocou o Ayatollah Ruhollah Khomeini como líder supremo do país, e muitos judeus foram executados sob a acusação de serem sionistas, ou seja, pró-Israel. O sionismo é um movimento de ufanismo, de patriotismo de Israel, né? E o Irã não gosta disso, tem que ser favorável ao pensamento deles e não do israelita. Possivelmente foram mortos judeus que estavam no Irã e que defenderam Israel, ou que pelo menos na concepção deles tinham defendido Israel, porque se eles não defendessem não seriam mortos, porque essa é a tônica deles. Desde a Constituição iraniana de 1979, já tem mais de 40 anos, sujeitou-se os judeus ao status de dhimmi, D-H-I-M-M-I, isso é, a todas as restrições impostas pelo Islã às minorias religiosas, o que impede a comunidade judaica iraniana se manifestar contra o governo, ou mesmo a favor de Israel e Estados Unidos. Além disso, a vida comunitária é totalmente monitorada pelo Ministério da Cultura e Guia Islâmico, bem como da Inteligência e Segurança, segundo o dado da revista judaica Mosrasha, ou Mosraha.
Irã, Iraque, Estados Unidos e Israel na equação. Dado esse pano de fundo bíblico histórico, podemos, então, partir para uma análise mais atual, abrangente, envolvendo o Irã, Iraque, Estados Unidos e Israel. O conflito dos Estados Unidos com o Irã tem seu início, pelo menos seu marco histórico, no ataque à embaixada americana no Irã por jovens estadunidenses, militares e islâmicos que a tomaram, melhor dizendo, em 4 de novembro de 1979, quando 52 americanos foram feitos de reféns sendo libertos apenas no dia 20 de janeiro de 1981, depois de 44 dias em face do Acordo de Argel, na Argélia, em 19 de janeiro de 1981. Essa atitude contra a soberania americana foi entendida como uma reação iraniana radical contra a presença estrangeira no país, a tentativa de ocidentalizar, mudar a questão do Oriente Médio para o Ocidente, ocidentalizar, não é a palavra correta, querer colocar as práticas e os costumes do Ocidente no Oriente. Uma ação predominantemente muçulmana. A liderança do Shah, do rei Mohammad Reza Pahlavi, em face de sua aproximação ao Ocidente, especialmente ao governo americano e da corrupção em seu governo. Então, foi um ataque dos iranianos radicais contra os Estados Unidos, o processo, a tentativa de ocidentalizar, e também por conta do próprio Shah ser favorável às questões do Ocidente, dos Estados Unidos e tal. A partir de então, os Estados Unidos passaram a ser o grande Satã para a liderança dos Ayatollah no Irã, servindo como agente e catalisador de uma unidade nacional contra um inimigo extremo, bem distante do que frustrava qualquer ideia democrática e permitia uma repressão interna. A tentativa iraniana de influenciar religiosamente o Iraque, país vizinho de maioria xiita, governado com mão de ferro pela minoria sunita, foi por água abaixo quando o presidente e ditador Saddam Hussein iniciou um ataque ao Irã no dia 22 de setembro de 1980. A guerra Irã-Iraque durou 8 anos, término do dia 20 de agosto de 1988. 11 dias depois eu nasci. Após a resolução de 598 da ONU, resultou um banho de sangue com grandes perdas de vidas entre os combatentes e a população civil, oficialmente, a título de mortos, 1 milhão. Barbárie. Com a queda do regime de Saddam Hussein, que se deu em 2003, a relação entre Irã e Iraque começou a se normalizar, ao ponto do Iraque permitir que muçulmanos xiitas do Irã fizessem suas peregrinações a lugares sagrados xiitas no país. Em março de 2008, o presidente Mahmoud Ahmadinejad foi o primeiro presidente iraniano a visitar o Iraque desde a Revolução Islâmica de 1979. O premier iraquiano Nouri al-Maliki fez várias visitas de Estado ao Irã desde 2006. Em janeiro de 2010, Irã e Iraque assinaram mais de 100 acordos econômicos e de cooperação, chamado de Motaki no One Can Par Iran-Iraq Relations. Aliás, essa é a fonte, Motakai, perdão, é o nome. Essa aproximação só foi possível devido à ascensão dos muçulmanos xiitas ao governo iraniano, que também possibilitou a entrada ilegal de muitos iranianos no Iraque para apoiar os grupos insurgentes, além de fomentar a retaliação às tropas americanas no Iraque, ou seja, uma brecha, na verdade foi uma brecha, foi um ato de amizade do próprio Irã permitir, aliás, o Iraque permitiu e pessoas do Irã ir lá e vice-versa, e entrou ali alguns que eram contra Israel, contra os Estados Unidos, e é que deu a grande problemática.
Além disso, o Irã tem enviado armamentos e tropas terrestres ao Iraque para auxiliar na luta contra os extremistas da Al-Qaeda e contra o Estado Islâmico, grupo extremista terrorista de orientação sunita no Iraque. Podemos afirmar que atualmente o governo de Teherã é o maior aliado de Bagdá, algo simplesmente possível há 2 décadas. Essa aproximação justifica a presença do terrorista iraquiano Qassem Soleimani no Iraque. Israel entrou na equação como efeito colateral, como peão no jogo de xadrez, o bode expiatório. Qassem Soleimani, general terrorista admirado no Irã. Quem é ele? E por que no dia 3 de janeiro de 2020 o presidente Donald Trump autorizou um ataque aéreo por meio de um drone MQ-9, ou 9, RIP, contra um comboio que viajava perto do aeroporto internacional de Bagdá? O ataque causou a morte de 10 passageiros, inclusive o general iraquiano Qassem Soleimani, o vice-comandante das Forças de Mobilização Popular do Iraque, Abu Mahdi al-Muhandis, além de 4 altos oficiais iraquianos e 4 oficiais iraquianos. De acordo com a BBC Brasil, Trump alegou que Soleimani tem cometido atos de terror para desestabilizar o Oriente Médio nos últimos 20 anos. Cabe destacar que o ataque contra o general e terrorista Soleimani aconteceu poucos dias após os manifestantes invadirem a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, entrando em confronto com as forças americanas no local. De acordo com o Pentágono, Soleimani teria aprovado os ataques à embaixada, assim como a resposta a um ataque de míssil contra uma base militar no Iraque, que matou um civil americano na sexta-feira passada. Nas palavras de Felipe Figueiredo, Soleimani foi quem articulou a operação russa na Síria para manter al-Assad no poder, fornecendo assim equipamentos e treinamentos aos Houthis do Iêmen, e arregimentou os diversos grupos iraquianos em uma frente coesa e transformou as relações entre Irã e o Hezbollah em uma parceria que transpôs as fronteiras do Líbano, presentes hoje na Síria e no Iraque. Além disso, também foi ele quem articulou e pensou o atentado no centro judaico em Buenos Aires em 1994, que deixou 300 feridos e 85 mortos. Você está vendo que o Soleimani era um camarada bem tirano, bem cruel, né? Comandava as coisas, mandava haver os ataques e, por conseguinte, vidas inocentes correr. Por que o Irã e os Estados Unidos estão envolvidos no confronto? O Irã e os Estados Unidos estão envolvidos diretamente nesse confronto pelo fato de estar disputando influência no Iraque, devido à sua importância estratégica e face da presença de petróleo no país. É o 5º maior produto de petróleo do mundo e tendo em vista a sua importância para manter um equilíbrio mundial na produção de petróleo, juntamente com a Arábia Saudita. Veja que eles não entram em conflito do nada, né? Você tem um motivo que geralmente é econômico. O Irã sempre teve uma importância geopolítica significativa devido à sua localização no cruzamento entre o sul e o centro e o ocidente da Ásia, e principalmente face às suas grandes reservas de combustíveis fósseis, inclui a maior oferta de gás natural do mundo, a 4ª maior reserva comprovada de petróleo e o escoamento desse para a Rússia e China, seus maiores compradores e aliados políticos. E aí que entra a Rússia e entra a China. Tudo é questão da riqueza, do petróleo e etc. Por isso, esse tem disputado a liderança política e religiosa na região do Oriente Médio, principalmente contra a Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos. Acredito agora que esteja explicado por que o aumento no preço do petróleo nos últimos dias. A retaliação imediata do Irã, como ato de vingança, a morte de seu famoso general terrorista, foram os ataques às 2 bases americanas no Iraque, sem vítimas americanas com baixo prejuízo material, o que foi uma demonstração de força extrema dos Ayatollah para o público interno, mas sem maiores complicações no atual confronto com os Estados Unidos. São temerosas, porém as retaliações que viram através de atentados terroristas, uma vez que a vida alheia não tem valor algum para os radicais dos líderes iranianos. Israel no confronto direto contra o Irã. Quanto às ameaças do líder religioso supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei,
e de seus portas-vozes de atacar Israel, e os Estados Unidos atacaram o Irã em resposta à retaliação ou terrível vingança. Tevi Zolfre registrou: se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retaliar a vingança do Irã, atacaremos Haifa, Tel Aviv e acabaremos com Israel, disse Mohsen Rezai no domingo. O secretário acrescentou que o Irã é muito sério em se vingar e teria como alvo todos os interesses dos Estados Unidos da região. O assassinato do mato-general Soleimani estabeleceu uma nova revolução no Irã contra a América, disse Rezai. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, coletiva de imprensa concedida no dia 8 de janeiro de 2020, ao lado do embaixador americano de Israel, David Friedman, advertiu o Irã de que o país sofrerá um golpe esmagador se atacar Israel. Os altos oficiais de segurança israelenses reportaram ao Gabinete de Defesa que é improvável que o Irã ataque Israel em retaliação à ação dos Estados Unidos que matou Soleimani no Iraque. Também na sexta-feira, dia 6 de janeiro, em seus primeiros comentários públicos, o major-general israelense Razi Halevi, chefe do Comando Sul das IDFs, disse que o episódio faz parte do conflito entre o Irã e os Estados Unidos por busca de influência no Iraque. Halevi disse que Israel está pronto para lançar uma resposta significativa se a retaliação da República Islâmica incluir operações de seus aliados palestinos, como a Jihad Islâmica Palestina com sede em Gaza. Apesar das chances serem baixas de um ataque do Irã ao país dos judeus, as Forças de Defesa de Israel, as IDFs, estão se preparando militarmente para proteger as fronteiras com a Síria e o Líbano e reforçando a defesa na região da faixa de Gaza. E aí vem o posicionamento do Brasil. Uma leitura da nota oficial do Itamaraty mostra o posicionamento claro e maduro sobre o terrorismo ao afirmar, abre aspas, ao tomar conhecimento das ações conduzidas pelos Estados Unidos nos últimos dias no Iraque, o governo brasileiro manifesta o seu apoio à luta contra o flagelo do terrorismo e reitera que essa luta requer a cooperação de toda a comunidade internacional, sem que se busque qualquer justificativa ou relativização para o terrorismo, fecha aspas. Demonstrou, portanto, que se deixou um posicionamento passivo para um posicionamento ativo no combate ao terrorismo, em outra manifestação. Diante dessa realidade, abre aspas, em 2009 o Brasil passou a participar em capacidade plena e não mais apenas como observador da Conferência Ministerial Hemisférica de Luta contra o Terrorismo, que terá nova sessão em 20 de janeiro em Bogotá. Se apoiando em condições sine qua non, o Brasil condena igualmente os ataques à Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, ocorridos nos últimos dias, e apela ao respeito à Convenção de Viena e à integridade dos agentes diplomáticos norte-americanos reconhecidos pelo governo do Iraque presentes naquele país. Fecha aspas. Agora vem, depois desse apanhado todo histórico e das notícias que nos deram elucidação desse conflito de Estados Unidos com o Irã, disputa do petróleo no Iraque, e aí o Irã tem os seus aliados, China e Rússia, exatamente também porque querem o petróleo, é o quinto país na questão petrolífera, e podendo até passar, né, o Iraque. Nós vamos para a profecia bíblica. Terceira Guerra Mundial, será mesmo? O profeta Ezequiel, no seu capítulo 38, profetizou que no futuro e nos últimos tempos a nação de Israel seria terrivelmente atacada por uma colisão que viria do extremo norte de Israel, liderada por Gog da terra de Magog, de uma forma devastadora, conforme está em Ezequiel 38:9. Então virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Logo, o príncipe-chefe de Meseque e Tubal não virão só, mas terão grandes e fortes aliados, incluindo a Pérsia, Ezequiel 38:5, que é o atual Irã, para batalhar com Israel. Contudo, essa federação de nações, incluindo os persas, não prosperará e será derrotada, conforme está relatado em Ezequiel 38:4. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti como todo o teu exército, cavaleiros todos vestidos como primor,
grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. À primeira vista, isso pode aparecer a Terceira Guerra Mundial às portas, envolvendo Israel, Irã e muitas outras nações numa grande batalha sangrenta, que dá a entender, está ali em Ezequiel 38, 14, 23. Entretanto, a verdade é que essa porção profética refere-se a um período em que Israel estará vivendo em paz na terra. E se lê o versículo 8 até o 12, dá para perceber isso. O que aponta para a primeira metade da tribulação, quando Israel estará gozando de seu tratado de paz com o anticristo nos primeiros 3 anos e meio de Daniel 9, 27, que está lá em Apocalipse 11, 2, 12, 6, 13, 5 e Apocalipse. Aliança de paz quebrada pelo próprio anticristo, que moverá uma grande perseguição a Israel. Porém, esse já é um outro assunto. Então, vejam só, não se cumpriu aí a profecia, porque o que está para ocorrer, todos contra Israel, vai ser um período de paz. Ainda nós não temos período de paz, nós temos conflito de Israel com Irã, Irã com seus aliados Rússia e China, que pode contra-atacar Israel, possivelmente os Estados Unidos está aliado de Israel, lá também tem o partido de direita, e ainda nós não tivemos o período de paz do anticristo. A hora que vir o período de paz do anticristo, que acabar com esses conflitos, essa é uma interpretação de muitas outras interpretações da Bíblia com relação à escatologia bíblica, com relação ao fim de todas as coisas. Tem que tomar muito cuidado, porque tem extremismo de todo lado. Inclusive, tem um extremista aí, chamado Romilson Ferreira, do Manual de Aula, dizendo que Jesus pode vir agora, ou que vai acontecer o arrebatamento em abril, na Páscoa. Vamos aguardar o cumprimento. Até agora, a gente não pode dizer que ele é falso profeta, mas eu já digo de antemão, porque todo aquele que prevê alguma coisa, que Jesus vai vir, ou que vai haver o arrebatamento, isso não acontece. A gente tem os sinais, não a precisão da vinda de Cristo. E daí seria muito fácil. Não se cumpriria aquela palavra do Senhor que diz que ele viria como um ladrão. E o arrebatamento é como se fosse um ladrão. A pessoa, no piscar de olhos, é arrebatada, há o rapto. Tá? Tem que entender muito de Bíblia para estar falando. Então, isso aí é um sensacionalismo com relação a essa profecia de Ezequiel. Não se cumpre nesse período. Não sabemos quando pode se cumprir, se daqui a 10 a 15 dias, ou mais para frente, adiante, ou depois de uma outra geração, do outro século. Fato é que é mais um extremismo, youtubers, uma fake news, um sensacionalismo, e nada mais do que isso. Por isso, meus caros, tomem cuidado. Não vão atrás aí de qualquer canal. É claro que essa profecia pode se cumprir, apesar de alguns teólogos já terem dito que ela já se cumpriu de outras formas. Tá? Até mesmo na época do Alexandre o Grande, nós falamos aí. Tá? Então, na realidade, você tem que estar firme com o Senhor, esperando a sua vinda a qualquer hora, a qualquer momento. Seja na morte, ou seja na vida dele, no arrebatamento. Reflexão, o estudo sobre a profecia do Irã e dos Estados Unidos, Rússia. Abraço e até uma próxima. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até a próxima.